Aqui estamos dando continuidade à leitura do livro Guerra no Além, que narra a interação entre os dois planos da vida, especialmente nas épocas de conflitos, de guerras, de situações de crise. Esse livro foi coordenado por Abel Glasser e cuidado e orientado pelo espírito de Caibar Schutel e seus emissários da colônia Alvorada Nova. 10ª leitura. Plano para a Paz. Em 1917, as nações que se viram envolvidas no conflito mundial já elaboravam estudos a respeito de um futuro plano de paz que poderia advir. Criaram em seus territórios várias comissões que iriam analisar todos os problemas territoriais, econômicos, financeiros, jurídicos e etc., que seriam apresentados na Conferência Internacional de Paz. Os vários ministérios forneciam os dados necessários que os integrantes desses diversos organismos, juristas, historiadores, geógrafos, etnógrafos, linguistas, entre outros, examinavam e avaliavam, segundo memórias, cartas, estatísticas colocadas à disposição das respectivas delegações. A atuação das fortificações também era potente nesse campo. Muitos obsessores confundiam os técnicos e buscavam passar-lhes dados falsos a respeito das necessidades de cada país. Em grande parte, por conta dessa atuação nefasta, os interesses verdadeiros da Alemanha foram desprezados. Logo, ficou mais fácil a França impor à nação germânica condições superiores à sua suportabilidade. Os seres humanos nem sempre percebem a grande atuação que o plano espiritual tem nas suas vidas, seja para o bem, seja para o mal. Há inspirações, intuições, influenciações que são passadas todos os dias pelos espíritos que estão na crosta. Conforme o comportamento individual de cada encarnado, verificar-se-á a tendência a seguir uma ou outra orientação. A conferência foi inaugurada oficialmente no dia 18 de janeiro de 1919, com um discurso do presidente da República Francesa, Poincaré, o mesmo que anos antes incentivou a Rússia a apoiar a Sérvia contra a Áustria, um dos fatores que levaram à guerra, o qual, recordando, sobretudo, os grandes sacrifícios feitos pela França, a agressão do Império Central, a completa vitória dos aliados, queria também indicar em qual direção deveria inspirar-se o trabalho de paz. Note-se que Poincaré sempre foi facilmente influenciável pelos integrantes do posto Pátria e Força. A sua adversidade com o espírito germânico era fácil de ser reconhecida. Logo, em que pese ter sido escolhido como principal encarnado a ser envolvido pelos integrantes dessa fortificação francesa, foi, ao mesmo tempo, eleito inimigo declarado dos membros do Integridade Nacional. Sob forte influenciação espiritual, Clemenceau foi eleito presidente, outro francês, com destacado sentimento anti-germânico. Na ordem do dia da primeira reunião do Conselho dos 10, órgão condutor da conferência, composto pelos principais países envolvidos no conflito, estava o tema da Liga das Nações. Nessa ocasião, a batalha entre os integrantes das fortificações adversárias foi visível, prevalecendo na conferência um clima de vingança e desforra contra os vencidos. Os emissários das colônias espirituais trabalhavam pela aprovação da criação da Liga das Nações, um órgão internacional que serviria de local para discussão dos problemas que afligiam os diversos países sem necessidade de recurso à força armada. Essa liga faria a revisão dos tratados internacionais obsoletos, substituiria a garantia da assistência recíproca estabelecida nas fronteiras estratégicas entre as nações, um fator que, aliás, contribuía em muito para a eclosão dos conflitos.
Quando se discutiu o desarmamento, as entidades umbralinas de todos os postos das zonas escurecidas investiram no cenário da conferência, contrapondo-se à ação dos emissários das colônias. Lamentavelmente, ainda não estavam inteiramente preparados os encarnados para receber os bons conselhos do plano espiritual, e a posição francesa contra o desarmamento e o contrário, a interessada na criação de um exército internacional colocado sob o seu comando para fazer frente à Alemanha. Era rígida e chegou a gerar vários diálogos ásperos entre os representantes das nações presentes ao debate. Entretanto, a posição americana terminou prevalecendo e a França resolveu concordar com o desarmamento, embora a contragosto. No dia 14 de fevereiro de 1919, Wilson voltou para a América, levando consigo o projeto da Liga das Nações, já pronto, o que significou uma vitória para os emissários das cidades espirituais, desejosos de que a paz voltasse a reinar na Europa. Se tudo parecia correr bem nesse campo, de outra parte, os diplomatas franceses, obsidiados pela atuação dos enviados do Pátria e Força, continuavam agitando os bastidores da conferência contra a Alemanha. No dia 14 de março, a França apresentou duas reivindicações, exigindo o desarmamento da Alemanha, a anexação do Saara e a constituição de uma República do Reno, com benefícios tarifários aos franceses. Eram medidas que consideravam indispensáveis à sua segurança, mas, na verdade, constituíam, na maioria, um aberto confronto com o princípio da nacionalidade e deveria se tornar uma nova Alsácia-Lorena gigante. Finalmente, as entidades que desejavam vingar-se dos germânicos pela perda dessa região no passado estavam começando a atingir seus objetivos. Por outro lado, na América, o Pátria e Força enviava seus integrantes para exercer pressão sobre os congressistas, a fim de que rejeitassem o tratado que impunha a criação da Liga das Nações. Wilson, então, viu-se enfraquecido, pois o Senado americano começou a criar obstáculos a este organismo internacional. Com os Estados Unidos lutando pela aprovação da Liga, os franceses ficaram à vontade para começar a impor suas condições mais fortes à Alemanha, tal como o ponto da indenização. Juntos, Clemenceau e Poincaré objetivavam vultoso pagamento por parte dos derrotados. Argumentavam que a culpada pela eclosão da guerra fora a Alemanha, logo devia ser responsável pela integral reparação dos danos. O perdão foi, nessa ocasião, esquecido pelos dirigentes da França, mormente pelo seu envolvimento num sentimento de vingança que contava com a colaboração obsessiva das entidades inferiores. Tudo parecia perdido num imenso confronto quando os americanos ameaçaram retirar-se. Assustados e sabendo que, sem a América e a Inglaterra, que poderia seguir os passos, não estariam seguros no palco europeu. Os franceses voltaram atrás e cederam. Acataram o compromisso oferecido por Wilson de desmilitarizar a região do Reno, ao invés de torná-la zona de influência direta da França, o que iria afrontar a soberania das nações. Quando poucos pontos faltavam a resolver, os alemães finalmente foram chamados a integrar as conversações marcadas para o dia 13 de abril de 1919, em Versalhes. Após outras desavenças que surgiram, envolvendo desta vez a Itália e o Japão, no dia 28 de abril, uma sessão geral da conferência aprovou o Estatuto da Liga. Em uma outra, no dia 6 de maio, foi apresentado um sumário do tratado com a Alemanha. Brockdorff-Ratzel, chefe da delegação alemã, recebeu o tratado, observando que somente uma paz, baseada na justiça, poderia evitar o retorno de um novo conflito. Protestou ainda com a declaração de que estava sendo obrigado a assinar como tendo sido a nação germânica a única culpada pelo início da guerra. Após estudarem as cláusulas do tratado, os alemães fizeram várias observações para a análise da conferência. Entretanto, a maioria delas foi desprezada, em especial pela atuação francesa, o que gerou um sentimento de revolta na Alemanha e fortaleceu outra vez o nacionalismo.
Vários países perceberam que o que acontecia e se solidarizaram com a Alemanha, pois viam que a humilhação seria grande demais para ser suportada com resignação. Quando havia debates entre os representantes das principais nações, Clemenceau manipulava muito bem os argumentos, lembrando a união que os envolveu na luta contra o inimigo comum ao longo da guerra, terminava vencendo seus posicionamentos. Já não restava muito a fazer por parte dos germânicos e a consagração da vingança francesa ocorreu no dia 28 de junho, na Sala dos Espelhos, em Versalhes, quando foi firmado o tratado. E realidade que os dirigentes alemães também tiveram um comportamento anticristão durante muito tempo e provocaram rupturas na ordem mundial, inclusive guerras. Entretanto, um erro não pode jamais justificar outro. Dessa forma, percebe-se que o perdão deve ser exercido em qualquer instância, não só pelos indivíduos, mas sobretudo pelas nações, o que não aconteceu com a França. Que quadro complexo! Encarnados e desencarnados agindo em conjunto pela guerra e pela paz, ora prevalecendo uma, ora prevalecendo outra, comentei. E houve mais, disse Shin. Como assim? Não satisfeitos, continuaram atuando as criaturas do umbral, confiantes em nova empreitada belicosa na crosta terrestre. Dessa forma teve início o processo da Segunda Guerra Mundial, perguntou o nosso orador. A influência contínua do plano inferior ajudou, embora, como ressaltei, os encarnados tenham sido, com seu orgulho exacerbado e seu egoísmo acentuado, os principais promotores das piores guerras que a história já registrou. Não se deve, no entanto, desprezar a força dos espíritos inferiores. Jamais. Vou narrar-lhes o que aconteceu em seguida. Fim da Primeira Grande Guerra, o posto alemão, aqui o autor espiritual faz uma ressalva. Utilizaremos a designação de alemão e francês para os postos e espíritos que eram rivais no plano espiritual, apenas para diferenciá-los ao longo da narrativa, mas não que seja importante a nacionalidade após o desencarne. Certo, meus amigos? Essa diferenciação é apenas para simplificar o desenrolar do texto, certo? Vou ler o parágrafo novamente sem a nota. Jamais vou narrar-lhes o que aconteceu em seguida, fim da Primeira Grande Guerra. O posto alemão da espiritualidade, integridade nacional, estava desintegrado e abandonado. Dois grupos formaram-se, como já disse, os que foram contrários à paz estabelecida na Europa e não desejavam a rendição germânica, fundaram outro posto com o mesmo nome, e os que estavam articulados com a paz foram buscar refúgio na crosta. O posto Pátria e Força, fortalecido, logo se perdeu em gloriosas comemorações. Inspirado na mesma invigilância dos franceses na materialidade, esquecendo a grande capacidade de reaglutinação que possuíam os alemães encarnados, assessorados pelos espíritos a eles ligados. A humilhação que pretenderam impor aos germânicos estava longe de ser uma mão estendida aos derrotados e acabou se tornando mais um fator determinante para o incentivo da vingança e do ódio. Serve de lição à humanidade, pois o vencedor jamais deve menosprezar o perdedor. A esse deve destinar amor e compaixão, pois do contrário, o jogo em qualquer nível pode inverter-se e aquele que desdenhou poderá ser, do mesmo modo, humilhado. Foram desarticulados os grupos dos chacais e dos vigilantes e mantida apenas a equipe de coordenação no posto Pátria e Força. Os outros espíritos embrutecidos e guerreiros foram liberados para a crosta participarem das comemorações da vitória que aconteceu na França. Eis outro desvio de comportamento que inspira compreensão e piedade no tocante às entidades menos esclarecidas, que ainda se julgam integrantes da vida encarnada. Elas buscam incessantemente a oportunidade de reunir-se aos desmandos do mundo material,
para reviver posturas de suas anteriores vidas errantes na senda dos vícios de toda ordem. Enfraquecido e desarticulado, o posto francês da espiritualidade permitiu que os aliados dos germânicos começassem, ostensivamente, a rearticulação. A partir de 1920, eles começaram o seu fortalecimento. As entidades da Fortificação Integrada Nacional, que haviam tornado como refúgio a crosta, preferiram situar-se na região da Alsácia-Lorena, transformando-a num esconderijo quase perfeito. Dificilmente seus inimigos iriam procurá-los justamente no local que acabaram de voltar aos domínios franceses. Enfim, outra imprevidência do posto Pátria e Força. Atuando escondidos, os espíritos inferiores ligados aos alemães rearticulavam-se a cada dia. Havia muito, os rivais da espiritualidade tinham percebido que a questão da Alsácia-Lorena deixará de ser a principal fonte de disputa. Eles mantinham entre si um ódio difícil de ser superado. No mais, ambas as partes continuavam perturbadas com a atuação dos postos ligados às colônias espirituais, apesar de não saberem como afastá-los ou aniquilá-los. Nessa época, muitas entidades ligadas aos franceses divertiam-se à exaustão na sala dos espelhos do Palácio de Versalhes, buscando reproduzir jocosamente o ato de assinatura do tratado imposto aos alemães. Logicamente, esses atos eram acompanhados à distância pelos rivais, o que fazia o ódio crescer. Os eflúvios emanados dessa situação perduraram por anos e anos no local, já que vários espíritos errantes insistiam em permanecer no referido palácio, reprisando a referida cena em que os germânicos capitularam diante da força da tinta de um tratado. Quando, por volta de 1921, a Alemanha teria que fazer um pagamento de indenização à França, o rancor dos derrotados acirrou-se, tanto no plano material como no plano espiritual. Essa foi a ocasião em que os espíritos ligados à integridade nacional fundaram na crosta vários pontos de apoio à sua fortificação umbralina. Denominaram cada um deles como revanche. O revanche 1, de acordo com o código de identificação que criaram, era o posto mãe, na espiritualidade. O revanche 2 estava na região da Alsácia-Lorena. Esse posto, na materialidade, tinha por finalidade isolar, quanto às vibrações, a França do resto da Europa. Para tanto, atuando de dentro para fora, ou seja, no território francês, começou a formar-se uma linha vibratória de ação que abrangia desde os Países Baixos até a Itália. Aí começou a ligação dos germânicos com os italianos. Essa linha caminhava exatamente na fronteira da França com a Alemanha, atravessando a Bélgica e a Suíça. Era bem estreita, mas penetrante, já que haviam entidades vinculadas ao posto Revanche 2 em toda a sua extensão. Sua tarefa consistia no aliciamento de espíritos que nessa região desencarnavam, além de estarem presentes em todas as articulações desenvolvidas nos limites desses países, transmitindo as informações colhidas ao posto-mãe. Do lado espiritual, o posto Pátria e Força também estava atuante, mas discreto, pois acreditava não ter problemas à vista. Nascia uma força mais preparada ao lado do alemão. No lado alemão, o Integridade Nacional estava fixando suas bases também na América, mais particularmente nos Estados Unidos, Revanche 3. Enquanto isso, entidades ligadas ao Revanche 2 inauguravam outra base de atuação na Itália, era o Revanche 4. Já eram 4 os postos de articulação germânicos. Preciso ressaltar que a Segunda Guerra, no aspecto espiritual, não se originou somente por conta da atuação desses núcleos de espíritos ligados ao posto Integridade Nacional. Inúmeros outros postos de espíritos influíram igualmente no conflito. A cruel situação econômica italiana pós-Primeira Guerra favoreceu a atuação do posto germânico nesse país. Autoridades eram influenciadas todos os dias por entidades ligadas ao Revanche 4. Nascia assim um sentimento nacionalista muito forte, semelhante àquele que os alemães começavam a criar em seu país.
nas zonas umbralinas era fomentado por todos os postos ligados à Alemanha. Quando o fascismo estendeu-se por toda a Itália, por volta de 1921, coincidiu com a época do estabelecimento do Revanche 4. Portanto, o trabalho de influenciação foi facilitado. Até 1924, com a convulsão social em andamento, o processo obsessivo instalava-se de modo permanente sob solo italiano. Facções de espíritos em todos os locais da Europa deliciavam-se em acompanhar o esfacelamento das estruturas cristãs na Itália, em nome do surgimento de um movimento que iria consolidar o sentimento de guerra e hostilidade entre os encarnados italianos. Aqui uma nota do autor espiritual. Os países que passaram por convulsões e movimentos radicais estão, de regra, sob processo coletivo de obsessão, significando várias entidades, dominando dirigentes políticos e muitas outras associadas aos pensamentos dos encarnados invigilantes. Quando esse processo é coletivo, é mais difícil para os mentores auxiliarem as mentes ainda lúcidas contra a dominação. É preciso, então, que haja um percurso no tempo, arrastando várias catástrofes para a obsessão seja dominada e restabelecido o predomínio da paz e da lucidez. Meus amigos, eu vou fazer um intervalo aqui nessa leitura. Vocês perceberam o que foi dito aqui? Quando esses movimentos se crescem, formando uma obsessão coletiva dos encarnados, fica muito mais difícil a espiritualidade superior ajudar a todos. E nesses casos, o que acontece? Eu vou ler. Arrastando várias catástrofes para que a obsessão seja dominada e restabelecido o predomínio da paz e da lucidez. Ou seja, quando a população é obsediada em grupo, vem catástrofes climáticas, para que isso é como se fosse um choque, é como se fosse um tapa na cara de uma pessoa histérica, para que ela caia na realidade e veja o que é realmente importante. Agradeço e me desculpo pelo comentário tão extenso, mas vamos continuar com o livro. Nesse contexto, surgiu a figura de Giacomo Matteotti, político italiano, nascido em Frata Polesino, na província de Rovigo, no dia 22 de maio de 1885. Formado em Direito e militante na juventude do Partido Socialista Italiano, o rapaz era idealista e possuía íntegro caráter. Assim, para as legislaturas de 1919, 21 e 24, foi eleito deputado e começou a ser um obstáculo aos interesses fascistas que estavam crescendo. Era uma oposição inflexível a esse movimento político, contra o qual vislumbrava flagrantes intentos autoritários. Apesar de certos desvios de ordem pessoal, Giacomo passou a representar um instrumento de algumas colônias espirituais para deter o avanço de um regime que iria levar a Itália à guerra. A união das cidades espirituais era pela contenção da luta armada. Muitos encarnados recebiam inspirações e instituição diariamente para servirem de força contra os que desejavam o conflito. Quando as entidades inferiores perceberam a proteção que Matteotti vinha recebendo para continuar a sua jornada política, muitos foram os envolvimentos negativos que utilizaram para derrotá-lo. Como não conseguissem influenciá-lo diretamente, atuavam insistentemente em outros encarnados mais suscetíveis ao processo de obsessão. Giacomo desapareceu de modo misterioso nas cercanias de Roma em 10 de junho de 1924, sendo seu corpo encontrado morto em 15 de agosto do mesmo ano. Resgatado de pronto por espíritos elevados, ele foi conduzido a uma colônia espiritual para iniciar um estágio de recuperação e, após isso, um trabalho de apoio aos encarnados de seu país. O crime chocou a opinião pública nacional e internacional,
Naquela época, entretanto, o regime fascista estava forte e conseguiu permanecer no governo. O cenário para o próximo conflito mundial estava, lamentavelmente, obtendo mais um contorno. Em janeiro de 1925, Mussolini consolidou-se no poder, transformando o regime numa autêntica ditadura. O posto Revanche 4 fortificou sua posição em solo italiano. Seus integrantes incentivavam a classe política dirigente a efetuar várias prisões e progressivamente cercear as liberdades públicas. Enquanto a situação na Itália demonstrava uma atuação eficaz por parte das diversas fortificações umbralinas interessadas na eclosão do conflito armado, os outros postos ligados à integridade nacional continuavam agindo. Vários integrantes do posto Mãe Revanche 1 infiltraram-se no Vaticano e, por conhecerem muito bem essa estrutura eclesiástica, auxiliaram um acordo que foi elaborado entre o Papa Pio XI e Mussolini em 1929. O Revanche 4 estava concluindo sua missão na Itália, levando a mesma mentalidade que se instalava na Alemanha. Nesse país, no entanto, os postos Revanche tiveram pouca força na consolidação da mentalidade fascista que proporcionou a ascensão de Hitler. Muitas outras entidades ligadas às demais fortificações do umbral trabalharam para isso. O regime instalado na Alemanha era útil aos propósitos dos postos Revanche, de modo que, formando uma linha fronteiriça, desde a Holanda até a Itália, seus membros começaram a atuar junto ao povo alemão, em especial fascistas e católicos. As entidades umbralinas, de um modo geral, criam falsas expectativas para suas vidas errantes na espiritualidade. Estando em desatino e em desvio contínuo, acabam nutrindo como objetivo algum ideal menos nobre, tal como o de fomentar a guerra e a divisão entre os povos encarnados. Dessa maneira, agiram aqueles que eram ligados à Alsácia-Lorena, uma vez que não foi a perda dessa região para a França, como já disse, a verdadeira causa de tanta revolta e de tantos desatinos. Em verdade, a falta de um ideal cristão em seus corações impulsionava-os a uma guerra hipócrita e sem fundamento, que apenas lhes preenchia o vazio de amor de seus combalidos corações. Preocupados com a reconstrução da nação francesa, os espíritos atuantes no posto Pátria e Força enviavam contingentes para a crosta a fim de atuar nessa tarefa. Nenhum deles percebia o crescimento do posto Integridade Nacional e suas extensões. Irritados com a participação americana na Primeira Guerra, e que foi decisiva para a queda da Alemanha, o posto Revanche 3, sediado nos Estados Unidos, vinculou-se de todos os modos possíveis aos encarnados ligados à economia da nação. Durante vários anos, seus integrantes fizeram o possível para obsediar influentes banqueiros e industriais americanos. Verdadeiramente não foi essa atuação a causa determinante que levou o país à grave crise de 1929. Mas houve uma colaboração considerável nesse sentido. O espírito materialista contribui para que os próprios encarnados prejudicassem a sua economia. Entretanto, quando houve a quebra da Bolsa, o posto Revanche 3, que muito tinha feito para conturbar o cenário econômico dos Estados Unidos, deu por fim da sua tarefa, retornando para a Europa, subestimando a capacidade de reerguimento da América. Esse posto acabou fixando-se em definitivo em Paris, tendo por objetivo interferir negativamente nas decisões do governo francês. Ignorando a reaglutinação de forças nos planos material e espiritual, desencadeada pela integridade nacional, o posto Pátria e Força preocupava-se, em meados da década de 20, com o posto 5 de Alvorada Nova. Enviou espíritos para sondar as suas cercanias e montou uma equipe permanente para acompanhar a movimentação do lugar. O posto Revanche 1, que já espionava os atos do adversário francês, buscando não ficar para trás, fez o mesmo. Inúmeras entidades foram deslocadas para preencher esses pontos de observação e espionagem, criados pelas fortificações umbralinas. Então, meus amigos, os dois lados das trevas, os dois postos que fomentavam essas guerras,
colocaram espionagem no posto de Alvorada Nova para tentar descobrir de que lado o posto Alvorada Nova estava. Mal sabiam eles que o Alvorada Nova estava do lado da paz, ou seja, oposto aos dois outros, não é verdade? Eu sei que para muitos todos esses dados são um pouco maçantes, mas eu reafirmo a importância desses textos para que possamos nos vacinar dessas tendências negativas que têm influenciado pessoas no Brasil e no mundo todo. Um abraço e eu aguardo vocês no próximo capítulo.